Acordado, dormindo com sonhos, dormindo profundamente sem sonos e o quarto estado. Isso que nós vamos falar hoje está principalmente nas Upanishads, Prashna, Kaivalya, essas obras do Vedanta. Upanishad e Vedanta são praticamente sinônimos, né? Porque Vedanta é o fim dos Vedas e a parte final dos Vedas, depois de Brahmanas, aqueles rituais, uma série de textos, os principais textos do final dos Vedas são os Upanishads. Alguns são uns poemas bem curtinhos, outros são textos mais dogmáticos e em prosa, mas a maioria é em verso. São canções que trazem esse ensinamento sagrado do Vedanta. Bom, o estado de acordado, Jagrati, é esse estado que a gente tem os órgãos dos sentidos funcionando plenamente e a gente interage com o mundo material. É o que a gente está acostumado, é o que a gente considera a vida normal. Mas a gente não tem como ficar o tempo todo nesse estado de vigília, Jagrati. A gente tem que dormir pelo menos um terço. Em média, vamos por aí, 8 horas por dia é um terço da nossa existência. É provado pela experiência que em tortura, por exemplo, que não deixa o sujeito dormir, a mente entra em colapso. Algumas pessoas dormem mais, outras pessoas dormem menos, numa época da vida você dorme mais, outra menos, mas a gente tem que dormir. O pai e a mãe que tem um nenê pequeno, eles acordam várias vezes durante a noite para cuidar do nenê. Deus, a mãe Prakriti, a natureza, dá uma força extra para essas pessoas cumprirem essa missão. Mas em geral vamos fazer grosso modo um terço a gente tem dormindo. E dormindo tem um sono profundo e um sono com sonhos. O sono profundo, Sushupti, é a única experiência do nada que a gente pode ter. Porque se você parar, sentar para meditar e tentar entender o nada, isso é uma questão filosófica discutida no mundo ocidental também, desde os pré-socráticos. O que é o nada? Você não consegue pensar no nada, porque você está sempre pensando em alguma coisa. Você põe um símbolo do nada, você tenta tirar... Você não tem como pensar no nada. Se você está pensando, você já está pensando em alguma coisa. O sono profundo é a única experiência real que a gente tem do nada. É muito interessante isso. E o sono com sonhos, aí a gente entra numa coisa louca da nossa existência, não é? O corpo está desligado e a mente continua trabalhando. Num mundo, como o próprio nome diz, onírico, num negócio louco. Quem se interessa mais em lembrar dos sonhos, como eu, acaba lembrando mais. E quando logo que você acorda, eu sei direitinho o que eu sonhei essa noite. Eu tive 2 sonhos essa noite, aqui na Avenida Água Fria, perto do Barro Branco. Então você acorda e você já lembra do sonho. Se passar esse momento, você não lembra mais.
quem se interessa acaba lembrando mais. Se você não se interessar, aquilo ali apaga. Tem várias características bem diferentes dos sonhos. Você recolheu os órgãos dos sentidos, você não está percebendo o que está acontecendo no mundo exterior, é tipo um pratyahara. A não ser que, porque esses órgãos do sentido ficam no modo alarme, né? Se der um grito, uma explosão, ou começar a pegar fogo, alguma coisa, acender uma luz muito forte no seu rosto. Esse modo alarme também tem regulagens, tanto pessoal quanto de épocas, né? Tem época que você tem o sono mais leve, tem época que você tem o sono mais pesado. Se o cara for dormir bêbado, ele vai dormir muito pesado, pode fazer o barulho que for que ele não vai acordar. Tem pessoas que você fez clique, a pessoa já acorda. Tem outros que você precisa jogar um balde d'água. Então isso aí tem regulagem, mas está nesse modo alarme. E então você está com os órgãos dos sentidos todos recolhidos dentro da sua cabeça, mas eles estão trabalhando ali. No sonho você vê, você ouve, etc. Chamando agora um pouco das ideias gregas para misturar com essas ideias da Índia, na Odisseia, eles se preocupam muito com os sonhos, com os vaticínios, com as previsões dos sonhos. Então ele fala assim, ele tem um trocadilho na língua grega que marfim e osso dá um trocadilho de verdade e mentira, né? Então eles falam assim, tem sonho de marfim e sonho de osso. Porque o sonho de osso é aquele que você está repetindo as coisas que você viu no dia a dia. Aquilo ali se mistura aqui na sua cabeça e você revive ou vive de uma maneira diferente ou parecida, coisas do seu dia a dia. Essa noite que eu sonhei que eu estava aqui na Avenida Água Fria, é uma coisa que é uma avenida aqui perto e é uma coisa que acontece da minha vida. É um normal, é a mente trabalhando meio num automático assim. E os sonhos de marfim são aqueles sonhos que têm um significado, porque entrou em camadas mais profundas do seu subconsciente e coisas que estavam ali escondidas vêm à flor de uma maneira simbólica, mitológica. Isso é preciso interpretar. Cada um tem que interpretar o seu. É difícil você levar para um interpretador de sonhos. Hoje a gente não tem muito isso aí. Às vezes você fala com um amigo e tal, mas antigamente tinha os interpretadores de sonhos. Na China tinha interpretador de sonho, na Grécia Antiga tinha, na Pérsia. Você tem que entender isso aí, porque ali você tem dicas de como tá funcionando a cabecinha da criança, né? É isso. Aí tem... então, esse estado de sono é Swapna. Já falei os três, né? Jagrati, Sushupti, sono profundo, Jagrati acordado e Swapna, o sonho. O sono com sonhos. Bom, eu vou fazer um parênteses aqui. Eu já falei num outro vídeo, que é o que eu falo sobre a questão da impermanência, se esse mundo é real ou não. E eu conto uma das parábolas de Sri Ramakrishna, que é a parábola do lenhador. Ela cabe aqui direitinho, eu vou contar bem rápido. Ainda tem que falar do quarto estado, não deixa eu esquecer. A parábola do lenhador, vocês sabem, o lenhador tem uma vida difícil, né? É um sinônimo de vida sofrida, a vida do lenhador, né? Ir na mata, cortar, só de cortar a madeira. Quem já morou... Eu morava numa casa cheia de árvore, quando dava uma tempestade e caíam os galhos, a gente ia lá cortar a molecada. Cada um cortava um pouco, é cansativo pra caramba, ainda mais machado cego. Então, ele tem uma vida dura, o lenhador. Aí esse lenhador, ele estava dormindo num domingo à tarde e alguém chegou e acordou ele. E ele ficou louco da vida. Ele falou assim, cara, pô, como é que você faz isso comigo? Puta sacanagem. Eu tava dormindo feliz. O cara falou, mas você tava só dormindo. Eu tava sonhando que eu era um rei. Eu tinha 6 filhos bonitos, aptos a me suceder no trono. Eu tava numa felicidade plena. Por que você estragou tudo isso?
Pô, mas era só um sonho. Como era só um sonho? Eu estava vivendo isso no sonho, eu não sabia que era sonho. Então, qual é o grau de realidade das coisas? No sonho você está vivendo aquilo. Num pesadelo você acorda com o coração disparado, às vezes chorando. 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, arredondando. E o quarto estado? Turiya. No mundo ocidental a gente não tem esse conceito de quarto estado. É um estado de vigília total, no qual você vê de fora testemunhando os outros 3 estados. É o estado do ser iluminado. No estado de Turiya, no quarto estado descrito nas Upanishads, você vê esses 3 estados anteriores, Jagrati, Sushupti e Swapna, como um Dirga Swapna, um longo sonho. Swami Vivekananda, abençoado Swami Vivekananda, explica que ele fala assim, ó: já aconteceu com você de sonhar que você tá numa situação e aparece um monstro de 20 cabeças? E no sonho você acha normal aquilo, você não fala, nossa, um monstro de 20 cabeças não existe. Ele deu esse exemplo bem gritante. Mas tem coisas que acontecem no sonho que são impossíveis de acontecer, é só no mundo onírico, mas você ali no sonho você acha aquilo normal. E ele fala, quando você atingir o estado de Turiya, você vai ver que essa vida aí, você fala, nossa, eu acreditei que isso aí era verdade na minha vida. Abençoado estado. Outra coisa, quando você está sonhando e você percebe que é sonho, a tendência é você acordar, não é? Isso vale também para o estado de Turiya. Quando você percebe que esse mundo todo aqui é um sonho longo, um Dirga Swapna, você já passa para um estágio superior de entendimento do que é a nossa existência nessa terra, né? Eu tenho que pedir like, eu esqueci de novo. Dá like aí, gente.